Goitacast número 173. Eu sou o Ricardo Lopes, a meu lado ele, o Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje no centro da bancada, o nosso escritor, ator, cantor, soldado e muitas coisas mais, Gildo Henrique. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero dizer que eu estou com essa camisa aqui da Seleção Brasileira em sinal de protesto por uma idiotice aí que a CBF quer fazer. Mas parece que já foi desmentido, né? Mas foi oficializado ontem que a camisa segunda da seleção seria vermelha, né? Um absurdo. E antes de começar aí, né, o nosso bate-papo com o Gildo, eu gostaria de lembrar que o Goitacast tem alguns parceiros, começando pela Boutique do Pão do Parque Imperial, que é responsável pelo nosso lanchinho de cada quarta-feira, né? Fica na rua Professora Brandina de Melo, 339, telefone DDD 22 99 781 7016, nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. E temos também o Brownie, né, a sobremesa de toda quarta-feira, do meu amigo Patrick, Capitão Brownies, que fica na UENF, né, na cantina do Tio Brisa, ao lado do CCTA. Telefone DDD 22 988369444. Lembrando que a Boutique do Pão também está nas redes sociais, tá? @Boutique do Pão 339, assim como Capitão Brownies, @capitão.brownies. E o Mr. Rangel Barbearia, que fica na Avenida Pilinca, 116, segundo piso do Parque Centro Shopping. Telefone DDD 22 999 11 5874. Nas redes sociais, @mr.rangelbarbearia. São 25 anos de experiência. Muita coisa, hein? Na Mr. Rangel Barbearia, o melhor é você. E hoje estamos aqui, né? Eu acho que é a terceira vez que o Gildo Henrique aqui presente no Goitacast. Muito prazer, eu gosto muito desse programa. Que bom, é uma honra, né? Um peso, né? O gabarito do Gildo. E gostaria de lembrar que o Gildo, eu tenho uma prévia aqui, né? Um resumo aqui do currículo dele. Nascido em Tocos, né? 17º Distrito de Campos. E ele completará 69 anos em junho, casado com 4 filhos. Ele é formado em design gráfico e letras pelo Instituto Federal Fluminense. Cursou sensorialmente remoto na Universidade de Brasília. Cursou espanhol e inglês no Centro de Línguas do Leme, no Rio de Janeiro. Reformado do Exército Brasileiro, onde serviu por 35 anos, desempenhando funções no Brasil e na Argentina, como auxiliar eu acho que é isso, né? Do Adido Militar. Adido Militar do governo Fernando Henrique Cardoso. Possui curso de guerra na selva. Principais cargos: instrutor do curso de cabos do extinto 56BI, chefe de tiros de guerra de São Fidélis, instrutor de ofidismo em Manaus, trabalhou no Comando de Operações Terrestres em Brasília, delegado de serviço militar no Norte Fluminense. Durante a pandemia foi chamado pelo Ministério da Saúde para coordenar a logística em saúde dos indígenas chavantes em Mato Grosso. Escreve desde 15 anos, seja para teatro, seja artigos para jornal, seja coletâneas. Possui 5 livros individuais publicados e escreve o 6º, quase sempre destacando a Baixada Campista. E ele vai comentar aí, né, sobre as obras dele aí. Agora deixa a palavra com o Gildo Henrique. Fez pouca coisa, né? Isso foi um resumo, tá? Hoje o tema é, como é que se diz? A literatura regional. Por que a literatura regional é importante? É porque ela apresenta detalhes de uma região do país, seus aspectos psicossociais, sua cultura, sua história, sua geopolítica, né? Então traça um perfil daquele lugar. Isso é muito importante, né? E como diz Leon Tolstói, né? Ele diz o seguinte: se pretende ser universal, começa a pintar a sua aldeia. Ao que Villa-Lobos, complementando, disse: se você quer ser... Quanto mais você pertence à terra em que nasceu, mais você se torna universal, né?
Eu escrevo singelamente as minhas obras, né? Sem nenhuma pretensão. Eu digo, como o Villa-Lobos uma vez falou, escrevo minhas obras como cartas que escrevi à posteridade sem esperar a resposta. Então, o tema de hoje é literatura regional e eu vou apresentar aqui alguns autores campistas, né, que escreveram de alguma forma sobre nós, esse pertencimento, né? Eu peço desculpa a vários escritores campistas, mas eu destacarei apenas uma obra pelo menos, de autores que falam sobre nós, porque existem muitos autores campistas que falam motivos diversos, como prosa, poesia, mas especificamente sobre Campos e a região, a Baixada Campista, eu vou falar aqui sobre alguns. Antes de eu começar a enumerá-los ou listá-los, eu gostaria aqui de prestar uma homenagem ao Dr. Wellington Paes, o maior bibliófilo da região. Eu fiquei impressionado quando eu estive na casa dele, um andar inteiro, tem uma biblioteca com obras daqui da nossa região. Eu fiquei impressionado. Tem coisa lá sobre mim e tem uma pasta sobre mim, coisa que eu nunca tinha lido, cara. Recorte de página de cultura e tal, e ele tem todos os meus livros, cara, impressionante. Eu fiquei, o senhor tem tudo isso? Ele tem sobre todos os autores campistas e não só sobre isso, tudo que se refere à história de Campos, alguma coisa importante, ele tem lá catalogado e separado por tema, né? Ele valoriza a cultura local. Exatamente. Sim. Eu vou pedir agora ao rapaz da técnica para mostrar o primeiro slide. Eu gosto muito de mostrar essa imagem, inclusive eu e meu cachorro Sheik, esse cachorro fez parte do meu livro Zé Amaro Canavial do Tempo. Então, Tocos ainda não tinha asfalto, era estrada de chão, e eu estou de pé no chão, eu não usava sandália. Isso aí é aos 10 anos, né? Então, isso é uma foto que eu adoro. Pode passar a outra. Foi que ano isso aí? Passa outra foto, por favor. Aí eu nos canaviais, tanto é que eu escrevi o romance Zé Amaro Canaviais do Tempo. Não tem nada a ver comigo, mas é uma das fotos que eu gosto, porque mostra a minha terra, ok? E para terminar, esse garoto lá de Tocos, ele constituiu uma família. Pode passar outro slide, por favor. Aí está, meu filho descobriu que as nossas cabeças formam aquela... uma equação que tem aí formando, eu esqueci o nome disso, cara, no momento, esqueci agora o momento, como que é, gente? Faz uma espécie de caracol, né? Então aí está né? Estamos eu, minha mulher, meu filho mais velho, meu filho arquiteto e minhas duas filhas, né? Tá ok, obrigado aí a técnica, né? Eu gostaria de falar agora sobre os autores que eu listei aqui, né, que pelo menos uma de suas obras, né? Vou começar falando sobre Adriano Moura. Foi o meu instrutor no curso de letras, foi meu orientador. Esse professor, ele tem muitas obras, tanto em verso, prosa, dramaturgia, e eu vou citar apenas uma obra que é A Infância dos Mortos, que já foi encenada aqui em Campos, vai ser encenada proximamente, inclusive vai entrar em cartaz no Rio de Janeiro. Essa obra mostra um submundo aqui do centro da cidade, com os travestis e o preconceito e a penúria. Nessa obra ele mostra a covardia que fizeram com uma das travestis. Falarei também sobre Alano Barcelos. O professor Alano Barcelos, ele escreveu um livro chamado A Linguagem da Baixada Goitacá. Nesse livro nós vemos aqui expressões que nós chamamos de campistês, né? Todas listadas no livro dele, algumas retiradas do repertório de José Cândido de Carvalho.
Alberto Frederico de Moraes Lamego, ele escreveu A Terra Goitacá em 8 volumes, né? Para quem não sabe, ele morou no solar dos Airizes, que era uma herança da esposa dele, de família, e alguns acham que esse solar ali indo para São João da Barra, à direita, que inspirou Bernardo Guimarães a escrever A Escrava Isaura, embora intelectuais de São Fidélis acham que se referia a um casarão famoso que tem lá em São Fidélis, perto do Palmital, né? Então, e tem também o filho dele que escreveu, entre outras obras, O Homem e o Brejo. Eu, quando escrevi aqui uma peça teatral para a Jornada Mundial da Juventude, que se apresentou em frente à Câmara em 2013, eu pesquisei muito, sobretudo na Terra Goitacá, e outros autores, pesquisadores e historiadores, né? Então, destaco aí o Arthur Sofriati, né? Aristides Sofriati, como é conhecido. Ele escreveu muitas coisas a respeito de nossa topografia, nossa geografia, e é importante porque de vez em quando nós precisamos estudar a nossa terra também nos aspectos socioeconômicos e científicos, né? Arthur Gomes, meu companheiro. O Arthur Gomes, ele escreveu também muita coisa, muita obra importante. Vou destacar apenas o seu famoso Boi Pintadinho, né? Que é encadeamento de versos fantásticos, né? Eu gosto muito. Avelino Ferreira. O Avelino Ferreira, ele escreveu José Cândido Carvalho, Vida e Obra, e também escreveu São Salvador, 360 anos, que conta a história da nossa catedral, ali, né, do Santíssimo Salvador. Edmundo Siqueira, o professor Edmundo Siqueira escreveu Antes que Seja Tarde, Passado e Presente, Campos e o Solar dos Airizes, né? Esse Solar dos Airizes aqui, ele é muito famoso, não só nas obras do próprio Zé Cândido de Carvalho, no livro Olha para o Céu, Frederico, como também em outras passagens, inclusive de novelas, que sempre fazem referência a isso aí, principalmente na novela Escrava Isaura. Eugênio Soares, o professor Eugênio Soares, escreveu A Visita do Imperador. Eu gosto muito dessa obra porque ele conta ali, por meio da ficção, a construção do canal Campos Macaé. Então, mesmo sendo ficção, ele tem ali, inclusive, um quadro sinótico que mostra ali o encarte, todo o período da construção do canal Campos Macaé. Vocês precisam ler essa obra, é muito importante. Elvio Cordeiro. O Elvio Cordeiro, eu vou só citar um livro dele, Carucango, o Príncipe dos Escravos. O Elvio se dedicou a escrever sobre o negro de nossa região. Eu tenho muitas obras dele. Por coincidência, ele é casado com a minha sobrinha. Herbson Freitas, os seus famosos Almanaque de Campo, né? Todo ano lança o Almanaque de Campo, que é uma leitura obrigatória quando você quer saber nossos dados aqui. Ele escreveu também Pequenas Histórias Verídicas, né? Que ele narra em outro livro, em 2 volumes, se eu não me engano. Hervé Salgado Rodrigues. Ele escreveu Na Taba dos Goitacazes, né? Dentre outras obras. Escrevia para teatro também. O nosso Hervé foi muito importante para a nossa literatura regional. José Cândido de Carvalho é o Arconcourt, né? Ele escreveu em 1939 Olha para o Céu, Frederico. Escreveu também o aclamado Coronel Lobisomem, né? Antes mesmo de escrever o Coronel Lobisomem, ele já vinha com um palavreado bem diferentemente, certo? Para trás-mente. Ele já tinha lançado essa maneira de escrever que dava trabalho aos tradutores, né? Inclusive, ele foi abiscoitado por Dias Gomes quando escreveu qual é aquela novela? O Bem Amado. Odorico Paraguaçu, né? Odorico Paraguaçu Clássico, fala exatamente como o nosso Coronel Ponciano da Azevedo Furtado. Inclusive, é tão importante esse personagem, que já foi novela, já foi filme, já vi 2 filmes dessa história, porque ele... eu quero dizer o seguinte, que ele, quando fala ali nos seus romances sobre
Santa Amaro, aquela estaçãozinha, que aliás eu fico chateado. A gente passa aquela estaçãozinha de trem de Santa Amaro, continua lá, não tem ninguém dá valor. Uma vez eu conversei com o Horácio de Campos Soares, que era gestor do Cultura, ele me falou que ali é uma confusão com o dono daquele lugar, que ficou muito revoltado, que fizeram um campo de futebol, uma quadra, alguma coisa ali, e ninguém pediu permissão a ele. Mas o Coronel Lobisomem é tão importante que em Campos nós temos uma rua com o nome Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, que é a rua da prefeitura, da sede, né? José do Patrocínio, nosso tigre da abolição, escreveu Mota Coqueiro ou A Pena de Morte, né? Escreveu também Os Retirantes. Ele foi praticamente o primeiro a ingressar na Academia Brasileira de Letras, né? Jorge Renato Pereira Pinto, O Ciclo do Açúcar em Campos. Eu pesquisei esse livro também quando eu fiz uma pesquisa sobre o porquê de determinadas coisas dos nossos símbolos. Comecei os ciclos da nossa região para eu concluir a minha dissertação, a minha monografia sobre design gráfico. Júlio Feidite e os seus subsídios para a história de Campos do Goytacazes. Muito importante. Pesquisei também para escrever a evangelização da planície do Goytacá. Múcio da Paixão, que é tio, aliás, é avô de Horácio de Campos Soares. Ele escreveu várias obras, né, sobretudo sobre cultura, mas eu destaco aqui os teatros de Campos. Os antigos teatros de Campos, ele faz ali uma retomada de tudo que aconteceu. Nilo Peçanha, nosso campista, que foi presidente da República, ele escreveu sobre política, economia e finanças. Muito importante pegar os livros dele. O próprio Horácio de Campos Soares, eu vou citar apenas Muata Calombo, que foi uma dissertação de mestrado dele e que é obrigatório ler. É sobre os jornais de Campos acompanhando a história do município. É muito interessante, né? Horácio é um dramaturgo e tanto, dirigiu várias montagens teatrais, inclusive eu era o seu ator preferido, eu acho, né? Porque eu participei de várias montagens dele, como Pagador de Promessas, como A Grande Estiagem e a Beata Maria do Egito, né? Na época que eu era mais bonitinho, né? Eu chegava a ser o galã das histórias. Muito bem. Osório Peixoto. Aqui em Campos nós temos o CIEP, né? Osório Peixoto, em homenagem a ele. Ele escreveu o Rural da Lapa, que é o famoso Rural da Lapa. Daqui a pouco eu vou falar sobre o Rural Pançudo, né? Os 500 anos dos Campos dos Goytacazes também é importante, é uma obra importante. A pessoa que quer pesquisar sobre a história nossa, tem ali o Osório Peixoto. Pérez Ribeiro escreveu sobre futebol. Eu tenho todos os livros dele, mas vou citar aqui O Gênio da Folha Seca, contando a história do nosso Didi, certo? Sara Riffer, minha companheira, eu já li vários livros dela, como O Último Goytacá, Sob a Luz do Farol, e agora vai lançar na Bienal de Campos Nascido do Ventre Livre. Essas obras são importantes, porque por meio da ficção, a pessoa vai contando nossas histórias, o que poderia ter sido, inclusive de épocas anteriores à nossa, né? É importante. Saturnino de Brito, ele era campista, escreveu sobre obra de saneamento, ele fez várias obras, escreveu muita coisa sobre várias partes do Brasil. Ele era muito importante na parte de saneamento. Silvia Paz e Carmen Eugênia escreveram o livro Infanto Juvenil O Rural Pançudo, que eu tenho. É muito interessante, porque mostra para nossas crianças e adolescentes aquela lenda do Rural da Lapa, né? Que engoliu o sino de ouro lá daquela igreja que tem ali. Muito importante. Teófilo Guimarães, ele é o patrão da Academia Campista de Letras, pouca gente sabe. Ele escreveu A Aurora e diversos gêneros literários a partir de 1896. Thieres Martins Moreira escreveu uma obra muito importante, O Menino e o Palacete, que conta a história do Hotel Amazonas, certo? É uma obra também obrigatória para a pessoa
Ele fala muita coisa, inclusive contando a história daquele hotel ali. Valdir Carvalho, Gente que é Nome de Rua, em 3 volumes. A pessoa quer saber por que essa rua chama assim, tem esse nome. Vai lá e lê que ele escreveu sobre tudo, né? Vários aí que você citou são nomes de rua. Agora, Verdade. agora tem muitas ruas que foram criadas, né, aprovadas pela Câmara, que não devem estar no livro dele. Por exemplo, a Avenida São Fidélis tem tanto nome, já passou por tanto, a esquina da minha casa tem tanto nome que eu nem sei mais, sabe? Como é que ficou aquilo lá. E a gente fica sempre com aquele nome mais popular, né? Por mais que mude o nome. É igual a Rua Formosa. E o nosso amigo Wesley Machado. Esse é o caçulinha da galera, né? Esse rapaz tem se dedicado a escrever Ele é novo, sobre futebol também. Ele fala sobre o Roxinho, que é o campo atlético, associação. Ele fala sobre vários times, a história de vários times, não só de Campos, como de outros lugares também. Mas eu vou citar o livro Campos de Bola, que vai ser lançado na Bienal. Inclusive, foi um livro feito a várias mãos, né? Eu, inclusive, tenho uma parte minha que eu peguei vários trechos do meu romance Zé Amaro, Canaviais do Tempo, e coloquei na ficção a história do Campo Paraíso em Tocos, né? O personagem fazia parte da escolinha de futebol e tal, mas sempre contando a história dali do Campo Paraíso, né? Muito bem. Eu agora vou pedir Vou até olhar a hora aqui. Josiel. Vou pedir ao nosso amigo Josiel para passar o próximo slide. Vou falar agora rapidamente sobre minhas obras. Esse aí foi o primeiro livro que eu escrevi, né? O Segredo do Capitão Garrafa e Outras Histórias. O próximo. Quando Zé Cândido Carvalho faria 100 anos, nós escrevemos vários artigos, crônicas, e ali eu narro a minha passagem com José Cândido Carvalho quando eu o conheci. Eu estava na época dirigindo Negrinha de Monteiro Lobato, que vou mostrar daqui a pouco, que eu dirigi, adaptei para o teatro, e ele falou assim, olha, esse é uma obra difícil de ser adaptada. Aí viu um pedacinho do ensaio e falou, você está de parabéns. O outro, por favor. Esse eu considero minha obra-prima, Zé Amaro, Canaviais do Tempo. Engraçado que essa capa aí, ela tem história. Ela reuniu várias pessoas para montar isso aí. A fotógrafa foi a nossa Patrícia Bueno, né? Preferida de todas as pessoas que querem alguma coisa visual ligada à arte, né? Esse rapaz que está aí, eu não o conhecia. Ele foi escolhido pela internet. É o Elbert? Não. Não? Ah, eu pensei que era o Elbert. Esse rapaz aí, ele era, na época, garçom do restaurante La Lilos, certo? Lá em São João da Barra. Eu vi numa festa junina, dançando com aquelas roupas, que, aliás, a festa junina de São João da Barra é muito bonita. É um luxo, é um luxo. Então, esse menino aí, eu sei que o sobrenome é da Mata, me fugiu agora, eu já passei de 60 anos. Esse menino aí ficou muito famoso na época com essa capa aí. Eu pensei que era Elbert que fez teatro comigo, mas não, eu sei quem é, o Herbert Merlin. Isso. Não é ele, não. Ficou muito interessante. E essa cana aí, ela é artificial, né? Ele estava segurando 2 canos de PVC. Foi feito por mim a adaptação, e a fotografia foi de Patrícia Bueno, mas a preparação do local, essa foto foi no Teatro do SESI, né? Para o nosso amigo Alexandre Ferran, certo? Então foi uma produção a 5 mãos. Pode passar, por favor. Esse livro aqui, guardou o livro, foi ao teatro, o desafio da dramaturgia nas adaptações literárias para o teatro na escola. Foi o meu trabalho de conclusão de curso do IFE, né, do curso de Letras e Literatura, e que a UIF foi aprovado, somente 2 pessoas foram aprovadas, eu fui agraciado e foi lançado. Infelizmente, eu só recebi 5 exemplares, né, porque eles distribuem o livro, eles não vendem. E, por coincidência, na última Festival Doces Palavras, todo mundo queria esse livro. Lá no IFE mesmo já sumiram. Compraram lá, o pessoal que estava fazendo teatro, lá, curso de teatro, pegou isso aí, principalmente por causa das referências, né? O meu orientador foi o Adriano Moura, né?
e, modesta parte, eu também tirei 10. Por último, pode passar, por favor. O Diário do Adeus foi meu último romance escrito. Eu estou agora fazendo a segunda edição, que devo lançar na Bienal de Campos, que será no dia 30 de maio. Começará no dia 30 de maio, né? Essa capa aí foi meu filho que fez. Eu não queria que fosse eu, mas ele achou que tinha que ser eu mesmo, lá no pôr do sol do Farol, certo? Esse Diário do Adeus, ele é a continuação de Zé Amaro, Canaviais do Tempo, né? Zé Amaro termina nesse aqui com 30 anos e agora ele está com 65 anos e se despede de uma pessoa porque ele está com esclerose lateral amiotrófica e tem poucos anos de vida, e escreve por WhatsApp para uma pessoa contando o que aconteceu depois dos 30 anos, e ele agora, viúvo, está morando em Barcelona e também em Luanda. Então é um romance escrito fora daqui. Inclusive eu escrevi lá em Barcelona, a ideia, eu tive lá, esse personagem fica no mesmo hotel que eu fiquei, ali em La Rambla, que começa na Praça da Catalunha e termina no Porto, né? Então eu gosto de sempre colocar um pouco de verdade, os locais que ele frequenta, foi o que eu frequentei e tudo, né? Então a primeira parte passa em Barcelona, a segunda e a terceira parte ela se passa em Luanda, né? Mas sempre com o pé na Baixada Campista, porque esse personagem ele é natural de Tocos, né? Agora sobre teatro, pode passar. Eu também escrevi muito para teatro, né? A primeira montagem minha, eu adaptei Negrinha de Monteiro Lobato no SESI em 75. Embora eu já tivesse escrito outras peças que não foram levadas à cena, essa daí foi uma adaptação que eu fiz e participou do festival, primeiro festival de teatro infantil de Campos. Fui quase que apedrejado, porque eu coloquei uma menina de olhos verdes para fazer o papel, coberta de roupa preta e com peruca de nega maluca. Mas tem um porquê. Ela é uma bruxinha de pano. Mesmo a bruxinha de pano de feltro que faziam antigamente, os olhos eram arregalados. Verdade. Então, é uma bruxinha de pano. As pessoas não sacaram isso, né? Pode passar. Oliver Twist, eu adaptei do original em inglês de Charles Dickens e levei ao teatro. Ali nós temos, na esquerda, a nossa famosa e saudosa Maria Helena Gomes. Maria Helena. Leninha. Certo? Ela fez um personagem muito importante na trama. Esse menino hoje aí foi descoberto numa colônia de férias do Sesc, né? Aliás, a peça é cheia de criança. Foi aí que eu disse, nunca mais na minha vida eu trabalho com crianças. Eu ia começar a peça, os meninos estavam brincando de pique no Jardim do Liceu. E eu tinha que fiquei de cabeça branca já naquela época, né? É uma peça que tinha muitas crianças e alguns personagens. Aquele ali é Felício Riso, certo? Felício Riso, que fez o Cristo em Campos durante muitos anos, desde 82, né? E ali na outra parte a Eliane Piraciaba, irmã do médico doutor Piraciaba, do bombeiro, certo? Pode passar. O Segredo do Capitão Garrafa e outras histórias, ele se transformou numa peça teatral, que é um livro que eu tenho. Fernando Rossi pegou os contos, que são 6 contos, né? E adaptou. Eu mesmo que escrevi o texto, né? Ele adaptou para o teatro. Eu acho essa cena lindíssima, porque conta o momento em que ele fala o que é o segredo do Capitão Garrafa. Ele conta nesse pedaço aí. O que é, se vocês têm curiosidade? Ele ensinando as pessoas. Ele vivia sempre com uma garrafa. Olha a garrafa lá, tá vendo? Ele vivia sempre com uma garrafa d'água com uma coisa boiando dentro. E ele explicou para os outros que era esperma. Esse conto, ele foi premiado com o 3º lugar no concurso nacional, porque ninguém nunca falou sobre esse assunto, e eu contei isso numa coisa. É um despertar da adolescência, né? É um rito de passagem daquelas crianças da época, de 8 a 12 anos. Ali nós temos atores que hoje já são senhores, né? Essa peça aí se passou em 2011, dirigida por Fernando Rossi. Pode passar? A evangelização da planície Goitacá.
quando houve a Semana Missionária em Campos não, do Brasil, em 2013, na semana anterior, chamada de Semana Missionária, né? Vieram muitos peregrinos de outros lugares, né? Então, o Avelino Ferreira me chamou para montar essa peça para eles, juntamente com a Diocese de Campos. E tinha um libreto em 4 línguas, além do português. Tinha inglês, espanhol, francês e italiano. E mostrava aqui no libreto as passagens da peça para o pessoal entender. E foi dirigido por Pedro Carneiro, né? Foi uma montagem muito bonita, que nós trabalhamos com 300 pessoas em cena, inclusive Dom Américo, a banda da PM, a Cavalhada de Santo Amaro, a missa o pessoal que fazia missa lá na igreja do São Benedito, entendeu? Muita gente mesmo participou, e com uma iluminação especial que foi proporcionada pela Total, né, Produções ou Comunicação, se eu não me engano. Pode passar? Marginais, nada que é dourado permanece. Fernando Rossi me deu um livro uma vez chamado Vida Sem Rumo, que foi até um filme com aqueles atores que hoje são famosos, com Brad Pitt, aquele pessoal todo, dirigido por Francis Ford Coppola, né? Gildo, eu quero isso aqui no teatro. Então eu escrevi, adaptei, né, e dei esse nome, Marginais, nada que é dourado permanece, que conta a história de 2 gangues de Oklahoma, nos Estados Unidos, que tinha um bairro pobre e um bairro rico, e eles viviam em guerra, né? Viviam em guerra. Eu pensei, no Brasil, onde teria isso? Exatamente em 1960, na construção de Brasília, no núcleo Bandeirantes, era o bairro pobre, né? Onde o pessoal ia construir a capital, ficava lá. E o pessoal do Lago Sul eram os riquinhos. Então, eu adaptei, coloquei a linguagem de época, a moda de época, as músicas da época, e isso se passa no Brasil. Pode passar. Casamento na Roça. É engraçado, essa peça aí, que estreou aqui em Campos, num campo de futebol do 56 BI, que eu não tenho mais as fotos, essa peça ganhou domínio público. Aí já é uma encenação em São Fidélis. E ali aquele secretário de Cultura, Eli Correia, certo? Né? Eli Correia e alguns atiradores do tiro de guerra de São Fidélis. O padre Antônio Roberto. Isso eu me lembro. Mas vamos lá. Passa a ver se tem mais algum. Tem. Olha para o Céu, Federico. Eu adaptei esse livro de José Cândido de Carvalho para o teatro, né? Eu adaptei e incluí nesse livro aqui, guardou o livro, foi ao teatro, no final, como anexo, né? Para os professores fazerem nas escolas, que não precisa de cenário. Só tem as roupas de época, que na virada do século XIX para o século XX, né? Então eu adaptei, tem mais ou menos uns 25 personagens. Mais um. Em memória de mim. Eu ainda ando atrás de um ator para fazer esse personagem. Um professor de teatro de Mato Grosso, de Cuiabá, pegou o texto, mas aí teve um problema de saúde, não saiu. Teve um ator que vinha do Rio ensaiar aqui essa quinta-feira, que era o Rustem Carvalho, mas ficou difícil para ele, abandonou. E eu ainda procuro um ator que seja de idade, mais de 50 anos, que seja louro de olhos verdes. Claro que no teatro você pode... que é meio difícil essa configuração. Claro que no teatro você pode colocar um olho, uma lente, né? E você pode envelhecer um garoto novo, mas eu não gosto, acho que pelo que eu tenho visto, fica forçado. Eu queria um ator já assim, inclusive tem um ator da Globo que pegou o texto, falou que ia fazer, mas ele arranjou emprego agora em Rio das Ostras, não está fazendo mais teatro. Que pena, né? E não é qualquer um que faz um monólogo também. Agora, né? Esse monólogo tem 24 cenas, é tão rápido, são 14 páginas só. Pode passar? Aí, filme Super 8. Teve uma época aqui em Campos, na época do Nicolau Lousada. Famoso, Nicolau Lousada. Ele promovia o festival de filmes Super 8 e eu participei de várias montagens, né? Esse aí, Maldição, foi inspirado no romance de Lúcio Cardoso, né?
chamado O Escravo. Aí nós temos a Marisa Almeida, né? Que hoje mora em São João da Barra, lá em Atafona, e o marido dela, Nilson Carvalho, falecido, né? Que fazia o irmão dela na história, né? Foi gravado no Solar dos Airizes, olha só. Eu desconfiava. Foi rodado no Solar dos Airizes, inclusive com muito cuidado, porque a família falou, você não pode passar aqui de cima, as tábuas vão cair com você. Então eu fui só, tem uma cena da janela, olhando de cima para baixo, né? Tivemos muito cuidado para fazer rodar esse filme lá. Mas estava bem mais inteiro, né, cara? Bem mais. O filme tá assim, dessa coisa, porque passar do Super 8 para DVD e depois passar, informatizar o negócio. Um amigo meu dos Estados Unidos tentou melhorar, que você sabe quem, acho que não foi com você que estudou, estou comigo. Né? Ele tentou melhorar e deu uma melhorada, mas estava bem pior, porque o filme molhou. Muito bem, acho que tem mais... Não, outro, pode passar. Esse filme não foi meu, foi de direção de Antônio Roberto Fernandes, mas eu considero ele meu, porque eu ganhei vários prêmios com ele, fui melhor ator, o filme ganhou melhor fotografia, ganhou, ali a primeira plano está minha esposa ali, naquela cena de baixo, eu ainda era namorado na época, né? Ali tem várias pessoas nesse filme que já faleceram, né? E esse filme está no YouTube, tem vários lugares, já participou de festivais, inclusive foi passado lá em Recife, aqui em Campos também já foi passado, alguns pedem para passar, porque ele é um clássico do nosso Super 8 aqui em Campos, né? Esse daí. Tem mais algum? Ah, sim, tem. A Câmara Escura. Esse aí eu fiz durante o curso de design gráfico. O professor pediu que a gente fizesse um filme rápido, com qualquer tipo de meio, né? Esse filme foi rodado quase todo na lixeira da Codim, né? É um lixo. Ele também está no YouTube lá, né? Esse é o filho do meu sobrinho, os dois contracenam o tempo todo, ele e o pai, né? André Codesso e Murilo Codesso, né? Fotografia de Rubem Machado, que é um amigo meu que mora atualmente em Rio Preto da Eva, no Amazonas, certo? E música de Humberto Fernandes, filho da minha amiga Naira Fernandes. Tem mais um. Salvem o Planeta foi um comercial de TV que eu fiz também durante o curso de design gráfico. Foi um fotofilme. O fotofilme se diferencia do curta-metragem porque ele é montado quadro a quadro, né? Você depois passa tudo rapidamente. Bem, terminou aí. Para terminar, então, eu vou falar um pouquinho do próximo romance. Muito obrigado aí, muito obrigado. Saiu tudo certinho dessa vez. Eu estou escrevendo um próximo romance que se passa em Mussurepe. A personagem nasceu em Casumbá e o marido nasceu em Água Preta. Tudo ali da região, né? Eu tive 3 vezes no Mosteiro de São Bento, assisti missa em latim com canto gregoriano, e na 3ª vez agora eu fiz uma visita guiada para saber como que funciona aquilo ali por dentro, porque a minha personagem, ela vai trabalhar de faxineira nesse mosteiro. Eu vou, para terminar, ler como Caetano Veloso fez uma vez que eu vi lá em Buenos Aires, no livro dele, no show Prenda Minha, ele leu um pedaço do livro dele e eu achei interessante. Vou ler aqui. Era pouco mais das 3 da madrugada, quando Dona Aparecida ouviu barulho na cozinha. Pressentiu que não era nada demais. Teriam aberto a porta da geladeira ou algum neto teria ido tomar água do filtro de barro. Naquele instante, Fátima havia acabado de pôr o café na garrafa, ferver o leite e sair em direção à porta da rua. Ao passar pela sala, viu a TV ligada em volume baixo, em que se via um pastor em volta de uma mulher que parecia estar endemoniada, soltando grunhidos, e o marido estendido no sofá, roncando. Havia enfrentado a solidão da noite, revirando-se na cama, e os pensamentos a sobressaltavam, como vinha acontecendo havia algum tempo.
A infância em Casumbá, analfabeta. A festa junina em Água Preta, onde conheceu Arialdo. A vidinha sem sal que levava quando foi morar na casa da sogra naquele fim de mundo. A primeira alegria com o nascimento dos gêmeos. A vida que levava em Mussurepe após a mudança, que nem o nascimento de Helena trouxera alegria ao seu coração. Desligou a TV e saiu, apenas girando a maçaneta silenciosamente, deixando para trás o cheiro de álcool e a fedentina que exalavam pelo ambiente em meio ao calor que fazia. Arialdo não havia ligado o ventilador de teto. Antes de tomar a decisão, pensou no que escreveria no bilhete deixado na mesa da cozinha. Tomou a estrada de terra rumo ao mosteiro de São Bento. Agora, com o frescor da madrugada, que prenunciava uma manhã ensolarada, pelos campos, animais já começavam a se movimentar e os primeiros clarões já despontavam na direção da praia. Enquanto caminhava, não conseguia afastar a tristeza e a agonia de seu luto interior ao pensar no que sua vida havia se tornado. Ao lado de uma grande árvore, sentou-se apoiado em seu tronco do segundo andar, enquanto Dom Tadeu descia para tocar o sino do despertar, indicando o início das atividades, o monge a avistou por uma das envelhecidas janelas. É interessante que parece que o Gildo ia falando, né? Eu ia vendo as cenas acontecendo. Né? Tem o detalhe do ventilador que ele esqueceu, né, cara? Eu acho legal essas questões. Pois é, eu assim. agradeço aqui a vocês. Eu acho que eu vendi o meu peixe do jeito que eu queria, certo? Não demoramos muito, terminamos. Faltam 5 minutos, né? Dá para você fazer alguma pergunta ou alguém. Tem uma galera aí no Facebook. Dá uma mexidinha na barra de rolagem aí, Josiel, por favor. Tem bastante comentário aí. Kel Freitas, minha esposa, dando boa noite. Ícaro Foli, nosso colega aqui de Rede Aurora também, dando boa noite a gente. Leonardo Rocha, boa noite, caros senhores. Luiz Mário. De Tocos. Aí, o Luiz Mário dando boa noite também. E o Luiz Mário comentando: Gildo Henrique é referência em nossa localidade. Dá uma subidinha. Aí o Leonardo Rocha, Campos tem um baú cheio de tesouros históricos. Amilson, boa noite. Aí o Leonardo Rocha novamente comentando: Gildo, o senhor colocou um ponto muito importante na sua fala, tratando com respeito à estação de Santo Amaro. Ao meu ver, a estação de Santo Amaro merecia ser restaurada para exposição de peças históricas da nossa Baixada Campista. Verdade. Aí o Tocos Saudades comentando, né? Grande escritor da nossa querida Tocos, e que tem na corrente sanguínea o fator ímpar da cultura do nosso povo. E o Leonardo Rocha: como acessar esses filmes no YouTube? Boa pergunta. Eu tenho um canal no YouTube. Procura lá, Gildo Azeredo. Você vai encontrar tudo sobre mim. Inclusive tenho música, né? Cantando lá, metido a cantor, tocando violão. Mas você é músico também, não é metido, é músico. Então eu tenho lá esse canal. Inclusive, para quem não sabe, o Cris também é músico, ele toca violão também. Eu tenho. Procura lá no TikTok. O Cris, não, lá não é o Cris, não, né? Lá é o Cris Ferreira. O Cris, o cara da show. Aí no Instagram, ali o Josué Prudente entrou. Luna Afonso, escritora também, esteve aqui conosco, grande Luna. Jadiel: como o escritor Gildo analisa a atual composição da Academia Campista de Letras e qual a importância dessa academia no cenário intelectual de Campos e região? Olha, eu considero muito importante a Academia de Campos, inclusive agora com essa renovação, né? Entrou muita gente nova. Eu, como falei uma vez, tiraram a poeira daquilo ali, entrou muita gente nova, está com um presidente novo, o Adriano Moura também está, o Aloysio Abreu Barbosa também está. Então, esse pessoal dá uma nova vitalidade. Já me convidaram algumas vezes para participar, eu disse, ainda não, eu não tenho muita vontade de entrar no momento, não. Talvez, quando eu estiver mais cansado, eu participe. Porque eu agora vou falar. Muita gente está ali, só consta o nome. Nem vai.
nem vai ali. É uma vaidade, né? É uma de repente. vaidade. Eu não Título, tenho né? essa vaidade ainda. Quem sabe um dia, né, eu possa fazer parte, vou mandar meu currículo lá, é requerimento, né? Tem que fazer um requerimento. Ainda não me senti vontade. Mas é isso. Acho muito importante e gosto muito dos nossos amigos que estão na academia. Aí a Cris Lemos, também escritora, esteve aqui conosco assistindo. O Wesley Machado aí, ó. Boa. Falei sobre ele Foi aqui. citado. Aí ele comentou aqui: estou assistindo ao GoitaCast e abaixo ele diz: muito agradecido pelos comentários. Grande Wesley, né? O cara muito ligado ao esporte, um cara jovem, mas que já tem uma obra aí, né? E o Igor Melo, nosso amigo aí, o homem dos computadores lá da SP Notebooks. Você tem de São Paulo. SP, não SB, SP Notebooks. E Josué aí também no Instagram. No YouTube tem algum comentário? Tem também aqui no Instagram. Nedilson Tinoco, boa noite. Sim, esse rapaz é um amigo meu lá de Conceição de Macabu. E Ana Nery Palmeira também. Ana Nery é uma pessoa que está me ajudando. Ela é da Baixada, né? Ela é de Baixa Grande. Se não me engano. Trabalhou eu com minha perguntei esposa. a ela sobre as escolas da região, porque a minha funcionária, analfabeta, ela vai fazer educação de jovens e adultos. E ela é de escola mesmo, né? Trabalha ela em escola. de escola, parece. Tem mais aí? Dá um pulinho no YouTube, Josiel, para ver se tem algum comentário por lá. Aí o Jadiel. Boa noite. Como o escritor Gildo analisa a atual composição da Academia Campista de Letras? É a mesma pergunta que ele fez no Instagram. E qual a importância dessa academia no cenário intelectual de Campos e região? E é isso. Então, Gildo Henrique, gostaria de deixar contigo aí as considerações finais. Mais uma vez eu agradeço aqui, você sempre generoso, você e o Cris também, né? Vou deixar com vocês a cópia do meu livro último, né? Já fiz a dedicatória com antecedência, né? Que é o Diário do Adeus. E estamos aí para alguma coisa. Depois que eu escrever esse último, que eu estou fazendo agora, de repente a gente vem aqui dar mais detalhes. Sem spoiler. Com certeza. É só avisar. Esse prefácio que eu fiz do livro, eu acho que põe a pessoa curiosa para saber o que vai acontecer, né? Sim. Ela tem 2 filhos gêmeos idênticos de olhos azuis. E tão idênticos que um vai se passar pelo outro. Rutinha! Aqui é Rutinha! Certo. Vai acontecer isso. Isso sempre ocorre, né? Em novela que tem gêmeos, sempre um é bonzinho e o outro é muito ruim. Exército, amigo. Eu tinha 2 garotos gêmeos, um respondia pernoite pelo outro. Caramba! Certo. Na vida real, cara. Pra mim lá. E um deles faleceu. Não vou citar nome, não. Uma vez, ele respondeu pernoite. Pernoite é uma revista que a gente faz às 9 horas com o pessoal do serviço e o pessoal que precisa responder pernoite por algum motivo, né? Mas é isso. E é isso. Agradeço ao Gildo, né, mais uma vez. Espero que volte mais vezes. E até quarta que vem. Valeu!